Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história e hoje a gente vai falar sobre a cultura mesopotâmica, como ficou decidido na última aula. Só que tratar dessa cultura mesopotâmica é só um detalhe aqui, porque nos vídeos anteriores a gente já trabalhou muito sobre isso. Então, o livro de vocês ele trata essa cultura separadamente, mas a gente já falou. Inclusive, o texto, a parte onde a gente trata da religião da Mesopotâmia, ela se insere muito nisso, né, nessa questão da cultura. E sabemos que a Mesopotâmia ela foi uma região entre rios Tigre e Eufrates, e ela teve ali vários povos que assumiram o poder de reino e controlaram aquela região, e ali foi uma confusão de invasão, de guerras, de muitos conflitos, de características peculiares, porque cada reino, cada povo vai ter uma característica diferente, porque isso é o que a gente vai definir como uma cultura. A cultura ela é de cada povo e, enfim. Então tiveram ali os sumérios, que foram os primeiros, os acadianos, tivemos também os babilônios, os assírios, e ainda teve mais uma invasão da Babilônia. A segunda parte da Babilônia ela vai ser totalmente diferente da primeira, ela vai ter umas conquistas muito importantes. E o que falar dessa cultura? Bom, a primeira característica que a gente tem muito forte é que a cultura da Mesopotâmia ela vai definir a forma como as pessoas elas vão se comportar, ela vai mudar o curso da história até os dias de hoje, a começar já pelos sumérios. Porque os sumérios, eles são os inventores da escrita. Então, a fonte mais que é considerada assim, mais importante para a história é a escrita. Então, até os dias de hoje, você encontra... quando a gente vai estudar, por exemplo, a pré-história, que eles diziam assim, não pode haver história se não havia escrita, que a gente sabe que não é assim. Mas a escrita ela é importante, porque tudo que é registrado hoje em dia é o que tem valor. E você não pode, hoje em dia não se conta mais a palavra como antigamente. Por exemplo, as pessoas elas costumavam dizer, prometer, jurar, e aquele juramento, pronto, era o suficiente. E hoje em dia não é assim. Você sabe que a palavra ela não tem mais tanta força como ela tinha há um tempo atrás. Então hoje tudo precisa ser registrado, tudo precisa ser anotado, porque se você não tiver isso, você não tem como provar lá na frente que algum bem é seu, ou algo que você falou é seu. A internet hoje não é uma terra de ninguém. Se você posta alguma coisa, por exemplo, se você comete um crime, por exemplo, falar aqui abertamente. Por exemplo, se você ofende uma pessoa que é homossexual, você, na internet, você está sujeito a ser penalizado com o crime de homofobia, que é crime no Brasil. Então, o homossexual que se sentiu ofendido por você, ele pode usar aquele texto que você falou, que você publicou ofendendo, e ele pode usar contra você. E aquilo é o que vai definir que você falou aquilo, falou X, injúria, falou aquela ofensa, e você vai ser punido. Porque a escrita ela é muito importante.
ela vai definir as pessoas, ela vai definir o seu pensamento. Hoje em dia, as pessoas elas se posicionam bastante. Você vê que a cada dia surge uma nova ideia, surge um novo pensamento, surge uma nova crítica. E o que é isso? São opiniões. E opiniões que são colocadas, são expostas. Através de quê? Através da escrita. Ah, professor, mas hoje é tudo pela internet. A gente digita, ninguém escreve. É escrita. Ela modificou a forma como ela se desenvolve. Todo mundo hoje em dia usa ainda um papel, usa ainda uma caneta, mas as pessoas elas se comunicam de diversas formas. E isso entra no que chamamos de escrita. E como era essa escrita lá na Mesopotâmia, pelos sumérios? Bom, eles escreviam em tábuas de argila, para vocês terem uma ideia. A ideia do papel, ela vai acontecer um tempo depois, lá na China, que é quando há a escrita com os papiros. Então, na Suméria, tinha essas tábuas de argila que eram escritas com um objeto que tinha um formato de cunha. Por isso que é chamado de escrita cuneiforme, porque não tem nada a ver com meu sobrenome não, viu? Eles escreviam assim e nessas tábuas de argila. E detalhe, não eram letras, eram símbolos. E esses símbolos definiam, por exemplo, sentimentos, definiam nomes, substantivos, enfim. Eram eles que iam definir, não eram as letras. As letras também vão existir um tempo depois. E de início, essa forma de escrita era feita através de desenhos. Então, esses desenhos eles tentavam representar as situações cotidianas, por exemplo, formato de animais. E os povos primitivos eles já utilizavam isso. Né? Como que eles utilizavam? Tem um maribondo passeando por aqui, eu espero que ele não pouse em cima de mim. Espero muito. Eles costumavam desenhar, e se a gente voltar um tempo atrás, a gente percebe que os povos primitivos eles já usavam desse artifício, que era desenhar os animais em cavernas, a vida cotidiana, as suas relações com outros indivíduos, eles desenhavam no que chamamos de pinturas rupestres. E por que esse fato ele é negligenciado, ele é ignorado? Ele é considerado um período pré-histórico, porque a história tem uma ligação com a escrita, e se não há escrita, não há história. Então por aí a gente percebe, né, o quanto precisa se mudar muito esse pensamento e considerar que aqueles povos eles já utilizavam essa escrita, só que era de uma forma diferente. Eles escreviam nas cavernas, nas paredes de suas cavernas, e logo um tempo depois os sumérios vão fazer esses desenhos já em tábuas. Então cada símbolo tem um significado, cada desenho tem um significado. Uma vaca é uma vaca, um vaso é um vaso, então vai ter muito disso. Um tempo depois, ela vai se tornar ideográfica, que é quando eles mudam para os símbolos. Então, cada símbolo representa um sentimento, representa uma ideia, enfim, N significados. E cabe ressaltar que a escrita não era para todos. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever. Era algo muito restrito a um determinado grupo de pessoas. E quem era esse grupo de pessoas? Os escribas. Eram eles os responsáveis por ler, interpretar, escrever. Então, cabia a eles. Por isso que era uma classe. Os escribas eram uma classe social. E hoje você não vê aí um escriba, porque hoje todo mundo tem um acesso à leitura, acesso a ler e escrever. Pelo menos é para ter, né? E naquele tempo, não. Naquele tempo tinha uma classe social que era muito determinante, era muito respeitada também, que eram os escribas.
E eles eram considerados muito inteligentes, eram sábios, porque eles eram responsáveis por essa temática muito importante. E assim como vai ter essa primeira escrita, e vai ter também o primeiro texto escrito, que é produzido pelos Sumérios também, que é a Epopeia de Gilgamesh. Essa Epopeia de Gilgamesh é famosa até os dias de hoje. E esse ser retratado, esse Gilgamesh, ele vai ser um rei da cidade de Uruk, que fica lá na Mesopotâmia. A gente inclusive já falou sobre ela. É uma cidade suméria e essa epopeia dá uma ideia de que... Olha o nome, né? Epopeia. O que significa uma epopeia? Epopeia é quando se é relatado feitos de reis, feitos heróicos. Então só o nome já te dá uma sensação interessante, né? Tipo, tem... Epopeia. E ela é nada mais, nada menos que isso. É um poema que retrata esses feitos heróicos de alguém. Mas e que outros benefícios esses povos tiveram para nós? Bom, foram eles quem começou a olhar para o céu e perceber que não estávamos sozinhos. Não estou falando de ETs não, viu, gente? Eles começaram a olhar para o céu e perceber que no céu nós temos o Sol, que é um astro que aparece durante o dia, e ele é responsável pela iluminação do dia. E à noite nós vamos ter também o quê? A Lua. Então a Lua ela aparece, e a Lua ela tem uma diferença. A Lua ela tem fases. Tem época que ela está mais graúda, tem época que ela está só assim uma bandinha, tá? Tem época que ela está uma bandinha para o outro lado, e tem época que ela nem aparece. Então foram eles que começaram a observar as estrelas e ver essa relação e perceber que o movimento delas influenciava no tempo. E aí sim que o tempo começa a ser contado. E aí a gente volta naquela discussão lá das primeiras aulas. O tempo existe? Não, o tempo não existe. O tempo ele foi criado. Ele foi inventado para ajudar o homem a se organizar em sociedade. E essa observação da Lua, ela vai ser muito importante, que a partir disso eles começam a dividir. Uma semana contém 7 dias, e um ano ele vai ter 12 meses, baseado exatamente nessas fases da maravilhosa, perfeita Lua, que eu sou apaixonado pela Lua. E outro fator também que a natureza vai ajudar nessa criação desse tempo é as cheias. Porque você sabe que o rio ele tem as fases no qual tem épocas que eles têm muitas cheias. Principalmente lá nessa região da Mesopotâmia, do rio Tigre e do rio Eufrates. Porque as cheias do Tigre e Eufrates ela é um pouco diferente do que vai acontecer lá no Nilo, que fica no Egito. As cheias deles são imprevisíveis. Então eles precisavam demarcar esse tempo, eles precisavam contar melhor esse tempo. E a partir disso foram usados os dados matemáticos, onde ocorre a criação da álgebra, que vai ser muito relevante nessa época. Porque a partir disso eles vão construir tabelas e eles vão saber quando é a época certa de plantar e quando é a época certa de colher. Bom, eu deixo aqui essa parte da cultura, esse complemento sobre a cultura mesopotâmica, e deixo uma atividade com vocês, e essa atividade vocês vão pesquisar a história de Sargão. Pesquisem para mim quem foi Sargão da Acádia. Vocês vão pesquisar a história de Sargão e vão deixar para mim essa pesquisa. Quem foi Sargão?
e qual a relação que ele tem com um personagem muito conhecido nos dias de hoje, principalmente para as pessoas religiosas. Vocês vão me contar quem é esse personagem na pesquisa de vocês e vocês vão fazer uma relação entre um e outro, tá bom? Quem foi Sargão da Acádia e que importância ele tem para nós, para os dias atuais. Um beijo, até a próxima aula, que a gente vai falar, agora sim a gente vai falar sobre um tema muito maravilhoso, muito incrível, que é o Egito. Beijo e até mais.